Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu tenho visto algumas colocações onde pessoas vão aí dizendo, né, que o Papa Francisco é o anticristo, que o Papa Francisco se manifestará, né, o anticristo se manifestará aí na pessoa do Papa Francisco. Eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre o que é o anticristo. É uma pessoa, é um sistema, mas vamos ver se de fato o Papa Francisco é o anticristo e, melhor, quem são os anticristos. Se existe um anticristo ou se existiu vários e existirão vários. Veja, eles tomam essa passagem aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, para dizer que o Papa é o anticristo. Ninguém, de modo algum, vos engane. Veja, já é um alerta de Paulo. Ninguém, de modo algum, vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aqui quando diz que deve se manifestar antes da vinda de Cristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, eles logo vão dizer que é o Papa. Disseram que era o Papa João Paulo II. Depois disseram que era o Papa Bento XVI. Agora é o Papa Francisco. Alguns, falando lá do Apocalipse, de uma besta que tinha uma cabeça ferida de morte, mas que voltaria à vida, alguns ainda vão dizer que o Papa João Paulo II ressuscitará. Ele é o anticristo e ressuscitará. São Paulo continua dizendo aqui no versículo 4. O adversário, aquele que se levanta, né, o homem da iniquidade, o filho da perdição, é o adversário. Se é o adversário, é o anticristo. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então eles vão dizer que o Papa se assentará na sua cátedra e anunciará ele mesmo ser o Messias, ou a encarnação do Messias, ou um Deus. Como? Falará isso abertamente? Não, se falar abertamente, todo mundo vai perceber que ele é o anticristo. Então ele vai trazer aparência, né, de justiça, uma aparência de controle sobre tudo, uma paz, né, universal para o mundo inteiro. Ou seja, se apresentará como sendo a solução para todos os problemas. E aí está o anticristo. Aí está a manifestação do anticristo. Eles vão dizer. Eu vou tentar deixar na descrição aqui alguns vídeos sobre a questão do anticristo, que já tem aqui no canal. Mas vamos ver o que São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 18, vai dizer se o anticristo é uma pessoa ou se é várias pessoas que se opõem a Cristo. São João, capítulo 1, primeira carta de São João, melhor dizendo, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Então você fica escutando aí, né? Principalmente dos protestantes. Olha, o anticristo vai se manifestar. O anticristo vai aparecer. O anticristo é o Papa. O anticristo é o Papa. E aí, isso parece um disco arranhado. Então, São João está dizendo, filhinhos, esta é a última hora que nós estamos vivendo. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Cristo pode chegar a qualquer momento. Aquela passagem de São Paulo aos Tessalonicenses foi exatamente para traçar alguns aspectos que denotassem ou que demonstrassem a aproximação da volta de Cristo. Por quê? Porque os Tessalonicenses, eles estavam pensando que Cristo ia ser uma volta iminente, que Cristo ia voltar naquele tempo dele. Nós podemos pensar também, nós pensamos, Cristo pode voltar agora. Mas ele vai dizer, filhinhos, esta é a última hora. São João, lá naquela época, no ano 100, ali por volta do ano 100, o primeiro século, João dizia, filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo vem.
E hoje, nós sabemos, já é a última hora. Se na época de João era a última hora, hoje nós estaremos aí nas últimas frações de segundo. Só que ninguém sabe se Jesus vem agora. Mas porque nós estamos na última hora, nós estamos ouvindo o tempo todo alguém dizer que o anticristo vem. E que o anticristo é o Papa Francisco. Que ele se manifestará. Que ele trará uma paz universal, um governo universal, uma religião universal. E aí passará a ser cultuado, adorado, como se fosse o próprio Deus, porque ele se assentará no trono de Deus, no templo de Deus. Então quer dizer que a Igreja Católica é o templo de Deus. Para a manifestação do anticristo, que se assentará no templo de Deus e se proclamará Deus, aí a Igreja Católica é o templo de Deus. A prostituta do Apocalipse, a meretriz do Apocalipse, que perseguiu e matou os cristãos, agora ela é o templo de Deus, onde o anticristo, o Papa, se assentará no trono de Deus e se opositará, vai se opor a tudo aquilo que pode ser chamado de Deus. Então, para isso a igreja serve. Só que ele vai dizer, filhinhos, esta é a última hora, ouvistes dizer que o anticristo vem. E ele vai dizer, eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Por isso conhecemos que é a última hora, porque já há muitos anticristos. E quem são os anticristos? Que São João deixa muito claro aqui. Quem são eles? De onde eles vieram? De onde eles surgiram? Eles saíram dentre nós. Olha, o anticristo, os anticristos saíram de dentro da igreja. De onde saíram os protestantes? Até 1517, até 1054 só existia a Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa se separa da Igreja Católica, ou seja, começam a se colocar como anticristo, se opor à Igreja. E se opondo à Igreja, está se opondo a Cristo. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha ascendido aos céus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Opa, se Paulo estava perseguindo os cristãos, Paulo estava perseguindo a Cristo. Então era anticristo. Então saíram da Igreja Católica em 1054 e começaram a perseguir os cristãos, os católicos. Ontem mesmo eu escutei um vídeo de um padre aí, ortodoxo, né? Padre Policarpo, o canal dele. De repente apareceu aqui no meu YouTube, que eu gosto sempre de estar vendo conteúdo religioso aqui. Apareceu esse padre, fui escutar. Ele vai falar da Igreja Católica como anti-igreja ortodoxa e a igreja, como é que eu posso dizer, a igreja protestante também. Só que não é bem assim. Foram os ortodoxos que deixaram de seguir a autoridade petrina. Rejeitaram a primazia do Papa. Rejeitaram o purgatório. Rejeitaram inúmeras doutrinas que a igreja, inúmeros dogmas que a igreja proclamou. Então, eles saíram dentre nós. 1517. De onde saiu o protestantismo? De onde eles vieram? Quem são eles? Eles são filhos de quem? São filhos de Lutero. Quem era Lutero? Um padre católico. Um padre da Igreja Católica. Eles saíram dos nossos. Eles saíram dentre nós. Por que saíram? Eles eram católicos? Eles eram Igreja de Cristo? Ele vai dizer, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Não eram membros da igreja. Era um joio que estava infiltrado na igreja. Se tivessem sido dos nossos, diz São João, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Nem todos são dos nossos. São João, na sua segunda carta,
no versículo 7 vai dizer: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Ou seja, proclamam qualquer coisa, menos Cristo. Mesmo falando de Cristo, não proclamam o Cristo. Porque se proclamassem o Cristo verdadeiramente, o proclamaria por inteiro. Cristo, a cabeça, que está nos céus, e Cristo, corpo místico, a igreja. Proclamariam também a igreja. Quem proclama Cristo de verdade, proclama Cristo e a igreja. Quem nega a igreja, ou quem persegue a igreja, faz a mesma coisa que o apóstolo São Paulo, quando era fariseu, escriba, e perseguia os cristãos. Persegue o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, meus amados irmãos, não fiquemos preocupados, porque a palavra de Deus é muito clara. O anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é alardeado que será o Papa Francisco e que vai sentar no templo de Deus e se opor a tudo que é Deus. Se preocupe não, esse anticristo não é uma pessoa. O anticristo é um sistema que trará uma falsa religião de aparência, porém, esse sistema que trará uma falsa religião, ele já está no mundo, ele já age no mundo. E quem são eles? Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Então, quem proclama um Cristo que não se encarnou é o sedutor e o anticristo. Ah, não, Denis, mas todo mundo fala que Jesus se encarnou. Nem todos. E alguns que falam da encarnação de Cristo negam a encarnação de Cristo. Como assim? Maria não é mãe de Deus. Então, se Maria não é mãe de Deus, logo Jesus, o filho de Maria, como diziam os gnósticos, não é Jesus, não é o Salvador. Os gnósticos diziam que o Salvador, o Filho de Deus, o Éon, o Filho do Pai, tomou posse do Filho de Maria e, quando o Filho de Maria morria na cruz, ele saiu. E ao sair de lá, quem morria na cruz? Só Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o Jesus histórico. Então, nem sempre quem proclama Jesus, mesmo que diga que Jesus veio ao mundo, de fato está proclamando Jesus que encarnou-se. Porque quem nega que Maria é mãe de Cristo, quem nega que Maria é mãe de Deus e Jesus Cristo é Deus, está negando a encarnação do Verbo. Deus abençoe você. E cuidado, os anticristos saíram do nosso meio.